Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre análise de vendas e leads dentro do Sales Intelligence aqui dentro do Bitrix 24. Então uma dúvida bem comum quando o pessoal tenta fazer uma análise do volume de leads dentro da pipeline de CRM, quando vem aqui para o Sales Intelligence, cara, não funciona. Pô, número não bate, tô com um problemão. Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas curiosidades que vai fazer você fazer uma análise melhor quando você for chegar aqui dentro do Sales Intelligence e comparar junto com o seu funil de vendas, ok? E lembrando, se esse vídeo ajudar, não deixe de se inscrever no canal. Se precisar de algum suporte ou algo do tipo, nós estamos aqui, os dados de contato estão aqui embaixo. Agora bora pra tela. Então fazendo uma prévia aqui dentro do Sales Intelligence, como é que eu cheguei nessa tela, né? Vem aqui dentro do CRM, vai na barrinha de pesquisa, pesquisa Sales, SALS, Sales Intelligence, vai chegar nesse mesmo local, vem em relatórios agora e eu venho em vendas e tô aqui no meu primeiro funil de venda. E nesse meu primeiro funil de vendas, o que eu fiz? Olha só, eu coloquei 5 leads que representam esses cards aqui, são os mesmos cards que representam. O que vai acontecer? Toda vez que eu adicionar um card, ou seja, chegar um lead aqui na minha empresa, ele vai contabilizar um lead adicional. Então, se eu vir para cá, eu tenho 5, atualizei e ele veio para 6 agora, né? Então, aparece ali o número 6. Show de bola. Agora, o que acontece, né? O pessoal, quando vem fazer essa análise, ele tenta fazer uma contabilidade dos leads da seguinte maneira. Imagina que nessa tela aqui você tem vários leads ao longo dessa jornada. Então, qual que é a maneira mais fácil de você contabilizar quantos leads tem? Vem aqui, ó. Lista, tira todos os filtros, ó. Aqui tá negócios em andamento, que se tiver como perdido ou ganho, ele vai aparecer, tá? E aqui embaixo vai aparecer o volume de 6 leads. Agora eu vou voltar no meu formato Kanban e vou mostrar a evolução dos cards só para fazer um comentário, que isso vai ser muito importante ali na frente, tá? Olha só. Aqui, ó, 6 leads. Se eu evoluir um lead para cá, deixa eu colocar algumas informações aqui que eu tenho como obrigatório. Vou adicionar mais um lead, mesmo processo. Quando eu atualizar o meu card, o que vai acontecer? Ele, primeira coisa, ele vai manter os 6 leads que passaram por aqui, ou seja, eu tenho 6 leads que entraram na primeira coluna e evoluíram 2 para a segunda fase. Então esse é o primeiro ponto. Eu não estou mudando os leads de uma barra para outra. Ele está mostrando o processo evolutivo, ou seja, quanto em percentual desses leads evoluíram para uma próxima fase. E agora eu limpei o meu CRM novamente e vou mostrar uma curiosidade que nós temos. CRM limpo, sem nada, vem aqui no meu relatório, também não tem nada. Se eu adicionar um lead em proposta, na minha terceira coluna, vou colocar como teste, vou colocar os dados que preciso preencher, porque é um novo lead, vou dar um salvar. Só tenho esse lead na terceira etapa. Se eu atualizar aqui, ele como se ele tivesse passado por todas as 3 fases. Por que isso aqui é importante você fazer uma análise? Olha só, se você tem um formulário que o lead cai diretamente nessa terceira fase, ele vai contar como se tivesse passado por todas as fases anteriores. E isso pode bagunçar o teu relatório, tá? Tô falando assim, qual que é o melhor formato? Cara, não sei, o melhor formato é que você vai trabalhar ali, como você vai... Tudo vai depender de como você vai querer ler esses dados. No meu ponto de vista, eu procuro deixar sempre na primeira fase, porque eu consigo ter o percentual evolutivo com dados reais do que ocorreu. E lembrando, ele sempre vai trabalhar da esquerda para a direita. Ele sempre vai seguir esse fluxo aqui. Importante saber que dentro do meu fluxo do CRM tem 2 campos aqui, ou seja, 2 colunas, não campos, que são imutáveis. Ou seja, eu não consigo, eu posso mudar nome, posso fazer algumas firulas, mas eu não consigo deletar e não consigo tirar eles do meu sistema. E qual que é? Se você chutou perdido e ganho, você acertou. Se eu tentar deletar, não vai funcionar. Porque o meu sistema ele precisa desses 2 dados para medir a efetividade das minhas vendas. Por que eu tô falando isso? Parece meio óbvio, né? Porque existem algumas pessoas que fazem o seguinte, olha, eu não quero jogar os leads para fora. Eu vou vir aqui e colocar um perdido para recuperar. Colocar um termo bem, né? Simples, para recuperar. E vou fazer o seguinte, eu tô com pena dos meus leads. Eu não quero jogar ele para perdido. Eu vou jogar aqui porque de alguma forma eu penso em recuperar ele. Mas o que vai acontecer? Se você não tiver nada planejado, olha só. Tenho os 3 leads aqui, né? Digamos que desses 3... eu dei como perdido, aliás, não, vou colocar aqui, ó, perdido para recuperar. E esse último eu vou colocar embaixo, que também é ganho, tá? Coloquei como ganho, ele vai me pedir um valor aqui no campo obrigatório. Beleza, vou lá para o meu Sales Intelligence. Agora, olha só, o que esse relatório tá me falando, tá? Ele tá me falando o seguinte, entrou 3 leads, desses 3 leads eu tenho um ganho e eu tenho desses 3, 2 ainda que estão por aqui. Ou seja, né, como a gente colocou perdido para recuperar, ele ficou nesse local. Ou seja, ele não deu como perdido. E isso é um problema, porque você pode entochar de lead aqui, ele vai ficar uma coluna gigantesca, mas ele não vai dar como perdido. E você precisa ter o volume de perdidos que você tem. Para quê? Para fazer uma média de vendas. Se você cria essa coluna e não dá uma finalização para ele, quando você coloca finalizado no mês anterior ou finalizado no mês passado, ele vai colocar somente o que apareceu em ganho e não como perdido. Qual que é a sugestão para isso? Ó, deixa eu mostrar para você. Vou evoluir aqui, deixa eu mover para cá e vou colocar realmente como perdido como tem que ser. Coloquei
marquei como perdido. Deixa eu voltar no meu relatório. Agora sim, ó, eu tenho um perdido e eu tenho um ganho e os outros eles estão aqui. Por que eu digo isso? Porque o cenário do funil, ele tem que ser assim, ó. Vou fazer um exemplo aqui. Normal de um funil de vendas, ele vai ser mais ou menos assim. Deixa eu atualizar. Ó, ele vai ter um desenho decrescente, correto? Aonde o local que vai ter maior volume naturalmente vai ser perdido, entendeu? Vai ser perdido. Óbvio, por quê? Cara, na minha visão, né? Se você consegue aí, parabéns. Mas tipo, você não vai conseguir bater 80% de vendas com 20% que não é perdido, entendeu? Então não faz muito sentido isso. Qual que é a sugestão que você tem para não ter essa coluna? É simples. O que você pode fazer? Vem no CRM, vai nas pipelines, cria lá, vou dar como exemplo, uma pipeline aqui de recuperação de leads. E aí você faz o quê? Vai aqui no perdido, ó, conecta essa pipeline uma na outra. Dessa maneira, você vai ter um funil somente para recuperação e não deixar essa galera aqui cozinhando nessa etapa e que não faz sentido. Lembra sempre, o lead, ele precisa evoluir, ele não pode ficar parado. Se você criar alguma coluna e não tiver um planejamento que depois você vai ter que ler e entender o que está acontecendo, não faz sentido. Isso aqui é lead ativo que o CRM entende que está ali parado, não está acontecendo nada. Então você precisa entender que no final desse processo ele vai dar como perdido ou ganho. Você pode até colocar mais um ali para analisar falha, mas no geral ele é um perdido, mas com uma tratativa um pouco diferente. E uma curiosidade que eu vou te mostrar, olha só, aqui nos túneis de vendas, pipelines e túneis de vendas, você vai ver que tem um risquinho aqui, tá vendo? Ó, aqui tem um risquinho, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Por quê? Ele entende que esse campo daqui para cá, ele vai te dar registro de conversão, ou seja, vai ser, não é registro de conversão, mas é o processo final dentro do teu CRM. Então você precisa entender que você vai colocar as finalizações dentro do teu fluxo todos aqui para frente. E importante, você só tem um local para ganho. Você pode até tentar adicionar um a mais aqui para ganho, mas você não vai conseguir. Você consegue colocar outros tipos de análise de perdido, mas você não vai conseguir colocar mais um de ganho, porque ganho é somente um. Você pode colocar lá até como exemplo, né? Lead perdido que tem interesse futuramente. Eu posso adicionar aqui também. Eu posso colocar lead perdido por orçamento. Então você pode conectar aqui também. E aí depois de separar os fluxos de acordo com a maneira como você vai planejar tudo isso, entendeu? Então isso aqui é muito importante você entender para de fato quando você for ler os relatórios, ele te falar exatamente o que você precisa saber. Não o que você quer, mas o que você precisa, porque de fato o que você quer, né, é um pouco complicado, mas é o que você precisa para fazer as modificações dentro do teu sistema e de fato entregar os dados que você precisa, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, não deixe de se inscrever no canal, por favor, não custa nada, clica ali no botãozinho, ativa o sininho, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, beleza? Valeu, até mais.